Olá, bem-vindo à nossa aula de álgebra linear, as nossas novas aulas de álgebra linear, beleza? Nova por que, Alexandre? Porque existe uma playlist completa de álgebra linear, né, já feita no canal. E eu resolvi fazer as novas videoaulas porque na playlist anterior eu falei um pouco rápido, aliás, eu falei bem rápido, né? E algumas coisas ficaram um pouquinho vagas. E eu tô aqui nessas novas videoaulas, nessa nova playlist de álgebra linear, para refazer todo esse conteúdo. Beleza? Então procura no canal aí que você vai encontrar as antigas, que podem te ajudar. E vai encontrar as novas também, que é essas aulas que a gente está produzindo. Show? Nossa aula 5 a gente vai falar sobre vetores de novo. A gente vai passar um bom tempo falando sobre vetores. E nessa aula a gente vai aprender a subtração de dois vetores. Esse que é um conceito muito fácil. Mas eu quero dar algumas dicas, pessoal. Principalmente onde a gente usa subtração de vetores, tá? E vem comigo para a gente aprender subtração de dois vetores. Vamos lá! Então, pessoal, a gente aprendeu o conceito de vetores na nossa aula passada, beleza? E eu tenho aqui um plano cartesiano, um eixo x, um eixo y, ou seja, um plano cartesiano R2. A gente aprendeu o que significa esse R2, né? Se é R2, pessoal, eu estou falando de vetores x e y, né? Ou seja, vetores que têm uma referência no x e uma referência no y. Ou seja, um número aqui e outro número desse lado aqui fazendo referência ao y. Beleza, isso aí foi tudo que a gente aprendeu. Vamos ver agora a subtração de dois vetores, onde é muito usado. E de antemão, ele é muito usado quando eu tenho um vetor perdido lá no plano cartesiano. Olha, o vetor aqui, ó, ele começa aqui, um exemplo, e termina aqui. Pode isso, Alexandre? Pode. Só que a gente sempre faz referência dos vetores partindo sempre da onde, pessoal? Do ponto zero. Sempre partindo do ponto zero. Mas pode ter um vetor perdidinho lá em cima, né? A gente consegue jogar esse vetor aí, esse segmento de reta, no ponto zero, usando a subtração. Então, não entendi nada, vou explicar devagarinho. Vamos lá. Pessoal, eu tenho um vetor aqui, menos 1 e 2. Esse é o meu vetor. Menos 1 e 2, o menos 1 é referência ao x, o 2 é referência ao y. É o famoso par ordenado. Pessoal, o menos 1 do x está aqui, né? O 2 do y está aqui. Então, subindo aqui, ó, nós temos que o ponto de encontro deles é aqui. Logo, esse vetor aqui, que não tem nome por enquanto, é o vetor que sobe nessa posição. Show de bola. Pessoal, só que eu não vou chamar esse par ordenado, tá? Esse menos 1 e 2, de vetor. Eu não quero que ele seja um vetor. Eu quero que ele seja um ponto, tá? Então, a gente vai chamar ele de ponto. E geralmente os pontos são usados com letra maiúscula, a começar pelo A. Então, vou botar aqui A, né? A, abre parênteses, menos 1 e 2, ou A é igual, abre parênteses, menos 1 e 2, também fecha parênteses, vai ser a mesma coisa. Só que essa letra maiúscula aqui faz referência ao ponto. O ponto é o mesmo. Menos 1 faz referência no x, sobe até o 2 do y, né? Isso aqui é um ponto, é o ponto A. Alexandre, quem é o ponto A? É o ponto menos 1 e 2. E também eu tenho o ponto B, pessoal. É o ponto. Se é ponto, eu não posso puxar o vetor, né, aqui. Tá? Eu não fiz nenhum vetor ainda, só fiz os pontos. O ponto B é o ponto 2 e 1. A gente sabe muito bem que primeiro vem sempre o x, nesse par ordenado, e o segundo é o y. Então, 2, 1, o x é o 2 está aqui, ó. E o 1 do y está aqui em cima. Então, eu posso cruzar a linha aqui, né? Cruzar os dois aqui, subindo aqui uma linha, né? Os pontilhados aqui, e aqui também fazendo a mesma coisa. E aqui é o ponto que ele se encontra. Como ele é um ponto B, né? Ficou estranho aqui, pessoal, é um ponto B. Como ele é um ponto B, eu não posso puxar um vetor, né, do ponto zero até esse ponto, porque ele é um ponto B, ele não é um vetor. Tá bom? Existe essa diferença. Agora sim eu vou criar o vetor. O meu vetor V
vai ser A, B. Agora sim eu criei um vetor, pessoal. Bacana, né? Olha quem é o meu vetor. O meu vetor é o ponto A até o ponto B. Ó, nós temos o ponto A aqui, ó, de amarelo, pessoal. Vou puxar a linha de vermelho. Até o ponto B, ó. Ó o vetorzinho aqui, ó. Esse é o meu vetor. Pessoal, supondo que tivesse reto, porque não tem como fazer retinho, tá? Mas ele geralmente é retinho. Que vetor é esse? É o vetor V. Eu chamei ele de V. Entendeu, pessoal? Então, letra maiúscula significa os pontos, né? E se eu botar AB com uma setinha em cima, né? Com uma retinha em cima aqui, isso significa que o meu vetor é do ponto A até o ponto B. Então, esse é o meu vetor V. Pessoal, note uma coisa interessante, que esse vetor está perdido no plano cartesiano, por assim dizer, né, pessoal? Não que ele esteja perdido, mas ele está lá, ele não está partindo do ponto zero. Tem como jogar ele no ponto zero, Alexandre? Tem. Simples, pessoal. Só subtrair, aqui de branco, só subtrair o último ponto, o ponto final, pelo ponto inicial. Então, aqui é AB, ele vai de A até B. Se eu fizer B menos A, o ponto final menos o ponto inicial, eu tenho exatamente o meu vetor, né, partindo aqui do zero, tá? E uma coisa muito interessante sobre isso é que o meu vetor ele segue nessa direção, né? Nesse sentido. E o sentido não vai mudar, a direção não vai mudar. Simplesmente ele vai ser jogado aqui nesse sentido, no mesmo sentido, aqui na mesma direção, só que partindo do ponto zero. Então vamos fazer a subtração, é onde eu queria chegar, na subtração. Tá? Então vamos fazer a subtração desses dois vetores. Quem é meu ponto B, pessoal? O meu ponto B é o 2 e o 1, né? Menos o meu ponto A, que é o menos 1 e o 2. Show de bola. Agora é só fazer a subtração normalmente. Pessoal, a subtração, né, é cada um com seu cada um. A gente vai ver isso muitas vezes, pessoal. É cada um com seu cada um. O 2 eu subtraio com o menos 1 e o 1 eu subtraio com o 2. Tá? Cada um subtrai com seu cada um, me gerando um novo vetor. Então, a soma, posso até botar uma vírgula aqui para separar. A soma, a subtração, me gera um novo vetor. E a multiplicação, Alexandre? A multiplicação é outra história, tá bom? Mas a soma e a subtração me gera um novo vetor. Vamos lá. 2 menos, tem que ficar atento ao sinal. Por isso tem que botar assim, pessoal. A gente ficar atento ao sinal. Esse menos troca o sinal de dentro. Então é 2 menos menos 1. Ou seja, 2 mais 1, né, pessoal? Trocou o sinal do menos 1. 2 mais 1, 3. Já fiz o meu novo x. Agora, vou fazer o meu novo y. 1 menos 2. 1 menos 2 é igual a menos 1. Show! Já fiz o meu novo y. Então, esse vetor aqui é o meu novo vetor. Vou chamar ele de t, pessoal. Posso chamar ele de qualquer nome. É meu novo vetor, que é a subtração desses dois pontos. Ou seja, eu peguei um vetor, AB, e joguei ele no ponto zero, partindo do ponto zero. E me deu um vetor chamado t. Vou chamar ele de t, né? Que é esse par ordenado aqui. Beleza? Vamos botar isso no plano cartesiano. O 3 do x está aqui. O menos 1 está aqui. Então, eu vou levar o menos 1 paralelo ao x até o ponto 3. Aqui. E aqui eu puxo até o menos 1. Aqui. Pronto, esse é o ponto. Ó, puxando aqui, esse é o meu vetor t, que é a subtração desses dois pontos. Bacana, né? Note, pessoal, que eles são exatamente iguais. Assim, eles seguem a mesma direção, o mesmo sentido, tá? Tem o mesmo tamanho, que a gente fala módulo, né? E quando a gente fala módulo, a gente fala em tamanho. Tem o mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido, tudo bonitinho, só que parte aqui do ponto zero. Beleza? Vamos fazer um exercíciozinho? Ó, um exercíciozinho bacaninha sobre subtração de vetores, tá? A gente tem aqui dois vetores, pessoal, U e V, certo? U e V. Faça as operações U menos V e V menos U. O U é menos 1 em 3. O V é 10 e 20. Note, pessoal, que a gente está trabalhando aqui com vetores x e y, R2, né?
E do outro lado tem a mesma coisa, né? X e Y, óbvio, né, pessoal? Vamos fazer primeiro, pessoal, U menos V. U menos V é igual ao quê? U menos 1 e 3. Show. Menos o V, que é 10 e 20. Show de bola. Quanto dá isso aqui, pessoal? Só fazer a operação. Vamos fazer a operação aqui, ó. O x com o x e o y com o y, sempre. Então, isso aqui vai me dar um vetor de quê? De duas dimensões. É óbvio, pessoal. Deixei até aqui separado já. Menos 1, menos 10. Olha que interessante, não pode esquecer o sinal de menos, isso influencia. Menos 1, menos 10, pessoal, menos 11. Show. 3 menos 20, 3 menos 20 dá menos 17. Beleza. Acabou. Nós temos aqui o vetor, nosso novo vetor, né? x, y, também óbvio, que é a subtração de u e v. Mas, Alexandre, lá em cima, pessoal, se tivesse vetores com 3 dimensões, x, y, z, vou botar mais um w. Ó, vetores com 4 dimensões para subtrair com outro vetor aí de 4 dimensões. Como é que ficaria? A mesma coisa, pessoal. Ó, o x menos o x, o y menos o z menos o z, o w menos o w. Então, isso tem que gerar o quê? Um vetor x, y, z, w, né, pessoal? Óbvio. Show de bola. E até a minha resposta aqui, tá bom? Então, não tem mistério subtração de vetores. Vamos partir para o outro agora, que é fazer a subtração de v menos u. Então, v menos u é igual. V é quem? 10 e 20. U menos, né? O U, quem é o U? Menos 1 e 3. Show de bola. O x menos o x, o y menos o y, né? Eu vou ter um vetor aqui, x, y. 10 menos menos 1. Esse menos troca o sinal do menos 1, ele vai virar mais 1. Então, vai ficar 10 mais 1, que dá 11. Show de bola. 20 menos 3 dá 17. Show de bola. Então, esse aqui é o meu novo vetor, né, que é a subtração de v menos u. Note uma coisa interessante, pessoal. A gente tem dois vetores, né, u e v. E quando a gente faz a subtração de u menos v, né, aqui deu negativo, os números ficaram negativo, e aqui os números ficaram positivo, né? São os mesmos números, porém, esse vetor aqui ficou na parte negativa e esse vetor aqui ficou na parte positiva. Interessante, né? Eu tenho aqui justamente os vetores opostos aqui. Bacana. Quando acontecer isso aqui na sua prova, note que são dois vetores apenas. A gente só trocou o lado aqui, ó, u menos v, v menos u. Perceba que tem que dar um resultado números iguais, né? Porém, com sinais diferentes. Nesse caso aqui ficou negativo, nesse caso aqui ficou positivo, né? Se você olhar assim, você vai entender o que eu estou falando. Beleza? Show de bola? Então, sem mais, pessoal. Só conferindo a nossa resposta aqui, ó. Menos 11, menos 17 e 11, 17, né? É a minha segunda subtração. Show? O x menos o x, o y menos o y, né? O x menos o x, o y menos o y, o z menos o z, o w menos o w, sempre dessa maneira, vai me gerar um novo vetor. Tá bom? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. E eu quero agradecer a todos os inscritos do nosso canal. Aquele muito obrigado. Os comentários também, pessoal. Vocês têm dado muita força pra gente. Comentando, elogiando, criticando, dando sugestão. E isso nos ajuda muito, muito mesmo. E se você não é inscrito, se inscreva para ajudar a gente ainda mais. E se ajudar também futuramente com alguma aula que possa aí tá disponível para você, tá? Tá aparecendo algumas playlists aí, ó. Vê alguma coisa interessante para você. E eu vejo vocês nas nossas próximas aulas, que a gente vai aprender aí a fazer a soma de vetores, que é a mesma coisa, né? Apenas que é uma soma. Beleza? Então vejo você na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.